agora o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve se entregar à justiça na terça-feira para ser indiciado pela Suprema Corte Estadual de Manhattan. A equipe jurídica do republicano negociou os termos de rendição na sexta-feira, mas Trump não vai entrar no tribunal algemado. Ele é acusado por adversários de oferecer suborno a uma ex-atriz pornô. Consta, o Paulo falava sobre isso, o que a gente está aqui, vocês estão no futuro, vocês três aí nos Estados Unidos, é contra o Trump, é a guerra que se apresenta contra o Bolsonaro aqui também. Como o meu medo, meu grande receio é que vocês estejam no futuro no Brasil em relação ao que pode se tornar os Estados Unidos. O diferencial dessa nação sempre foi justamente o rule of law, o império da lei, né? E o que está acontecendo com o Trump hoje, o Paulo já mencionou a palavra, é o weaponization, né? Que, na falta de uma tradução melhor, é a instrumentalização do aparato administrativo, estatal, para fins partidários, políticos, pessoais. Então, um mequetrefe qualquer, um promotor distrital de Nova York, que foi bancado pelo Jorge Soros na sua campanha, resolveu requentar uma acusação de 7 anos. Na verdade, 7 anos é o pagamento feito, né, de $130 mil para calar a prostituta Stormy Daniels. Mas o fato aconteceu mesmo muito antes, né, o relacionamento, digamos assim, dos dois, numa época em que o Trump não podia ver uma pessoa, alguma forma humana que ele avançava, né? Então, o que se discute é o seguinte, e aí, para não entrar muito em detalhes, se o Paulo quiser depois ele acrescenta, mas resumindo uma história mais longa, se for apenas a questão de ter pago pelo dinheiro da campanha, seria um misdemeanor, que é uma coisa que não daria problema. Para virar felony, tem que ter tido a fraude contábil na campanha. O próprio ex-advogado do Trump já foi preso por isso. E 2 promotores tiveram em mãos isso e falaram, não, isso é muito pouco para ir atrás do Trump, né, como um felony. Você tem que provar a intenção, você tem que provar que ele pagou a moça para não prejudicar a sua campanha. Como é que você faz uma coisa dessas? E por que o Trump não pagaria ela? Porque ele não quer expor a família, não quer um monte de outras alternativas pessoais. Então é um terreno muito pantanoso. Por isso que até hoje, 7 anos, nenhum promotor levou adiante esse troço. E agora, chegando perto de 2024, o Trump muito bem nas pesquisas ainda, eis que vem uma marionete, aí, um puppet do Soros e faz isso. Então, assim, vai beneficiar o Trump nas primárias. Se ele realmente for preso e não puder fazer a campanha direito, é óbvio que prejudica ele. Também não acho que ajuda muito com os independentes, as soccer moms dos subúrbios, que tem ojeriza Trump, não votaram nele. O caso não é tão bom, por mais que muita gente perceba que ele é alvo, que ele é vítima de uma perseguição política indevida pela justiça, né? O fato em si não é muito legal, né? Pagou uma mulher prostituta para se calar, para não falar durante a campanha, ou qualquer motivo que seja, né? Então, essa é a situação. Agora, essas coisas, Lacombe, remetem a país latino-americano, a Republiqueta das Bananas. Por isso que eu falei com uma certa preocupação se talvez você não esteja falando do futuro nesse momento e a esquerda americana esteja conseguindo transformar os Estados Unidos num país latino-americano. Ana, o que você acha dessa tentativa de imputar essa culpa ao Trump neste momento? Isso vai dar em quê? Eu acho que eu nunca tinha pensado por essa ótica do Constantino e agora eu fiquei com medo. Talvez os brasileiros estejam no futuro, porque a esquerda americana não é mais aquela esquerda social-democrata, né? Aquele PSDB do Bill Clinton. É uma esquerda totalmente alucinada, né? Uma esquerda PSOL com anabolizante, com muito dinheiro de George Soros, exatamente na elaboração e na eleição das indicações desses juízes. É importante falarmos também nesse caso que os oficiais federais, né, os promotores federais que olharam o caso específico, esse caso do Trump, eles que mexem com leis de campanha, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, não é TSE, não, aqui não tem TSE,
mas existem os oficiais que olham, não, isso aqui que julgam, né, os promotores, isso aqui infringiu a lei tal, de campanha. Eles droparam o caso, né? Falaram, olha, não dá, não tem nada aqui, isso aqui não tem como o Constantino disse, não tem como provar se ele pagou, né? O Michael Cohen, que é o advogado do Donald Trump, importante a gente frisar isso também, Donald Trump nunca pagou a Stormy Daniels, o advogado do Trump que falou, vou fazer aqui uma boa ação, vou ficar bem na fita com o patrão, vou lá, pago a Stormy Daniels e depois peço reembolso. E voltou para o Trump e disse, olha, paguei, agora quero meu reembolso, meus $100 mil, alguma coisa assim. O Trump falou, tá bom, toma aqui. O Michael Cohen, ele foi preso, não por causa dessa questão em si, mas por outros eventos envolvendo fraude, e foi para a cadeia. E aí, magicamente, né, em acordos para lá e para cá com os promotores de Nova York, todos com a mão de George Soros, ele arrumou, deu um jeitinho de sair da cadeia e falou, olha, eu posso entregar o laranjão, o malvadão do século para vocês. E armaram todo esse esquema. Então, basicamente, o que isso é, até olhem para você ver, o ex-governador de Nova York, arqui-inimigo de Donald Trump, o Cuomo, ele disse recentemente numa entrevista de rádio, dizendo, isso é totalmente anti-América, isso não existe, eu não gosto do Donald Trump, mas isso não existe, porque ele sabe, e muitos no Partido Democrata também sabem, que se abrirem essa porta, assim que Joe Biden sair da presidência, aí pode ser uma farra também nesse sentido de burlar, né, as leis e a Constituição. Então é praticamente como se um promotor de uma cidade do Brasil, Curitiba, Recife, burlar todo um sistema estadual, federal, e até, né, chegar lá em cima dizendo, olha, eu tenho um caso sólido para derrubar aqui Donald Trump. Não passa de uso das forças policiais e judiciais do estado de Nova York contra um oponente político. É simplesmente isso. O que aí pode ser que nós estejamos no futuro, porque pode ser um caminho também que a oposição vai tentar no Brasil com o presidente Bolsonaro. Paulo, sua opinião sobre essa sanha persecutória aí ao Trump? A discussão de se o Brasil e os Estados Unidos estão no futuro nesse assunto, ela é interessante porque os dois países, e na verdade esse é um problema que tem acontecido no Ocidente, eles sofrem do mesmo problema. O que acontece, digamos assim, é a mesma doença. O que acontece é que o sistema brasileiro ele tem menos anticorpos, para usar o termo que da moda agora com as vacinas dos últimos anos, o sistema brasileiro tem menos anticorpos a essa doença do que o sistema americano. O sistema canadense também tem poucos anticorpos, o sistema de Israel, o israelense tem poucos anticorpos, e por isso que estão passando, são países onde isso está acontecendo de forma mais suntuosa. Mas isso não significa que a ideia, propriamente dita, não tenha vindo aqui dos Estados Unidos. Eu sempre chamo atenção para um livro que um ex-ministro aqui, um ex-justice, que foi o Richard Neely, escreveu, dizendo, em 1981, vejam vocês, dizendo assim, o nome do livro é Como as Cortes, né, ou Como os Tribunais Governam a América. E a tese central dele nesse livro era a de que o Congresso, os legisladores, o sistema da República era muito lento para fazer os avanços que a sociedade americana necessitava. E esses avanços deveriam ser feitos no tribunal, pelos tribunais. Ou seja, o ativismo judicial descarado. Estou falando de 1981, é antes de eu nascer. Muito antes da Ana Paula nascer, porque é a mais jovem aqui da bancada, mas muito antes, um pouco antes de eu nascer também. Então, a gente pode falar de Roe v. Wade, né, que não foi nada além disso. O aborto, né, o maior genocídio da história da humanidade, foi feito nos Estados Unidos da América por uma decisão de uma corte, uma decisão de meia dúzia de juristas
que não fizeram o que os legisladores fizeram. Isso só foi revertido agora no último ano. Então é a mesma doença. É a mesma doença. Serve para avançar aborto, serve para calar os opositores bolsonaristas, serve para criar de fato uma lei das fake news, serve para perseguir o presidente opositor, serve para conduzir o processo eleitoral e impedir que ele tenha a devida transparência, serve para favorecer um candidato no processo eleitoral. As cortes governam, como disse o Richard Neely, as cortes governam o país, governam os países. Agora, importante explicar, nesse caso especificamente, o Constantino fez um bom apanhado do caso, exceto pelo fato de que ele disse que eu acho que ele deu uma desmerecida ali na Stormy Daniels, e a Stormy Daniels valia a pena, sim, e eu vou discordar da Ana, porque eu acho que o Donald Trump foi ali e pagou ela mesmo, mas é obviamente uma suposição apenas, de que ele pagou ela de fato porque foi ali e queria calá-la, e eu acho que a versão que circula essa mesmo, que ele não gostaria que a Melania soubesse. Ninguém pode acusar o Donald Trump de ser um puritano, o que realmente tem consequências dentro do eleitorado conservador, mas o caso específico que a gente está falando tem todas as vulnerabilidades jurídicas, etc., mas a gente está falando de uma prisão que aconteceria especificamente para uma audiência aqui que acontece, que é a audiência de arraignment, que é uma espécie de audiência de custódia que existe aqui nos Estados Unidos, quando você é indiciado por um júri, ao contrário do Brasil, onde quem aceita a denúncia é meramente o juiz. Nos Estados Unidos, o júri aceita a denúncia. Um júri de Nova York aceitou a denúncia, e aí o Trump vai lá e iria lá para tirar aquela famosa mugshots, que é aquela foto famosa com as linhas atrás e tal, mostrando a altura do cara, de frente, perfil, a mugshot, e tirar as impressões digitais. Dizem os advogados do Trump aqui que ele não será algemado, que já concordaram com isso, que ele não será algemado, mas não vai impedir que a imprensa tenha a sua semana de orgasmo múltiplo nas redações de jornais, com as imagens do Trump caminhando, fazendo aquilo que eles chamam aqui de perp walk, tirando com as imagens do mugshot aparecendo em todos os jornais, e aquele escarcéu, babá. O que deve acontecer em seguida é que o Trump deve pagar uma fiança e deve responder em liberdade. Agora, veja, Trump será julgado por um juiz de esquerda, num julgamento conduzido por um promotor do George Soros e um júri popular em Nova York, que não só em Nova York, mas em Manhattan, um lugar onde os democratas têm 90% dos votos, e o Trump é considerado racista, machista, fascista, xenófobo, todos os istas que você puder imaginar, e todos os adjetivos pejorativos. Então tem enorme chance de ser, no final das contas, condenado, e a única esperança para ele está muito mais na corte de apelação, onde dificilmente essa palhaçada vai ficar de pé. Agora, consequências dessa história, né? Antes do Trump disputar as eleições, ele tem que disputar as primárias, e onde ele tem, como vocês disseram bem, como opositor, como principal competidor, o governador aqui da nossa Flórida, minha e do Constantino, Ron DeSantis. E, para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa ontem ou hoje do YouGov, mostrando que o Trump, ele estava com alguma coisa, antes desse escândalo, para as primárias, ele estava com 47% das intenções para se tornar o candidato republicano, contra 39% do Ron DeSantis. E agora, nessa pesquisa que saiu agora, o Trump disparou e abriu 57-31, ou seja, nessa pesquisa do YouGov, e cada pesquisa tem mostrado um número ligeiramente diferente, mas segundo essa pesquisa do YouGov, essa história, para assegurar a candidatura de Donald Trump, foi uma maravilha. E você já tem vários veículos de esquerda pedindo, pelo amor de Deus, para esse Alvin Bragg, que é esse promotor, parar com essa história, porque eles temem que ela acabe favorecendo e muito a união em torno da candidatura de Donald Trump, por um motivo muito simples. As pessoas percebem que é uma filigrana jurídica e, portanto, uma tremenda injustiça para perseguir o cara politicamente. E essas coisas não costumam colar muito aqui na América, não.